Fala, turma! Começando mais um Conta Tua História. Eu tô nervoso hoje, viu, Bela? Eu vou logo avisando pra ninguém ficar achando esquisito, mas eu tô nervoso. Tem duas pessoas na minha frente aqui que, primeiro, quem é jornalista e não conhece, pode desistir do curso, vai embora. Não sai daqui, sai daqui. E o segundo, quem é pernambucano, tem a obrigação de conhecer os dois. Mas antes de falar dos nossos dois entrevistados de hoje, eu queria que você chamasse o pessoal. A gente teve uma repercussão muito boa em Thiago Medeiros, teve uma repercussão muito boa com os outros entrevistados da gente, Carlos Filho, enfim. Fala pra turma como é que chega no Conta Tua História, esse podcast essencialmente nordestino, que valoriza as pessoas daqui, pessoas que tiveram influência aqui, grandes personalidades. Acho que o que importa hoje é você trazer pessoas que agreguem e que enalteçam o Nordeste. E olha que os nossos dois entrevistados não nasceram aqui, mas é impossível você dizer que eles não são daqui. Eles são daqui, 100%. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos começando seguindo a gente nas redes sociais. Acompanhe a gente no Instagram, @ContaTuaHistóriaPDC, e no Twitter, @ContaTuaHistóriaIst, HIST. No YouTube, você não pode se esquecer de se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário. Compartilha com a galera aí, para todo mundo ficar bem ligado. Vamos embora. Antes de falar com Francisco José e Beatriz Castro, já dei spoiler. Sim. Eu queria falar da Melbet. É uma consultoria de apostas esportivas que está com a gente desde o primeiro episódio. Uma turma maravilhosa, Patinho capitaneando eles. Série B do Campeonato Brasileiro, Série B da Suécia, basquete, beisebol, hóquei no gelo. O que tiver, eles fazem e eles são 100%. Então, mais de 100 unidades de lucro. Falem com eles nas redes sociais. Nós estamos dentro. Desde dezembro. São pessoas maravilhosas que estão com a gente. Então, quem puder, entra. Não é uma casa de apostas, mas ele vai dar tudo mastigadinho para você chegar lá, fazer sua aposta e dar certo. Um abraço pessoal da Melbet. Quer apresentar ou quer que eu apresente? Fica à vontade. Fica pra história, viu? Queria chamar aqui e agradecer demais a presença dos dois. Beatriz Castro e Francisco José. São duas pessoas que quem vê jornalismo conhece os dois profundamente. Da sala de casa. Tem gente que desde pequeno até hoje é adulto. Muita gente, aliás. E eu queria agradecer demais por vocês terem vindo. É um prazer receber os dois. E a gente tem, eu disse até no início, tem tempo não, a gente vai falar aqui porque tem muita história para contar. Sejam bem-vindos os dois. Obrigada, a gente está muito feliz em estar aqui com vocês para conversar. É um prazer imenso estar aqui com vocês e estamos à disposição. Primeiro de tudo, nós somos jornalistas e os dois, de alguma forma, tiveram vocês como o espelho, a pessoa que ia começar. A gente tem algumas coisas parecidas, pequenas, mas tem. A gente começou no Jornal do Comércio, como Francisco José começou. Bela trabalhou com Beatriz um tempo na Globo. Então, se a gente está aqui hoje, vocês são responsáveis também por nós sermos jornalistas. A gente queria começar agradecendo a vocês por ter inspirado tantos jovens, tantas pessoas que trabalharam com vocês na Globo, trabalham até hoje, no caso da Beatriz. E a gente queria agradecer por vocês terem vindo, tá bom? Obrigada pelo convite. Agora, se fosse meu filho, eu falava assim, faz jornalismo não. Essa profissão mudou muito, está em extinção. Eu sempre sugiro para as pessoas fazerem tecnologia. Se eu começasse de novo, eu ia também estudar tecnologia, que está associada a todas as profissões. Mas que bom que vocês encontraram um caminho. E se a gente ajudou de alguma forma, obrigada. Bia, eu sempre conto para todo mundo que quando eu fui escolher minha faculdade, eu encontrei, com o Chico na Globo, fui lá visitar a convite de Mariane, que é a filha do Chico, para quem não conhece, e fui ver como era, enfim, conhecer um pouco mais desse dia a dia. O Chico foi quem me apresentou lá e no final da visita eu falei, e aí, Chico, minha dúvida era se eu faria direito ou jornalismo. E ele falou, faz jornalismo, não? Aí eu falei, não faço. Ele, faz não, porque dá muito trabalho, faz outra coisa, faz direito. E eu saí de lá, meu Deus, mas eu tô apaixonada, estava apaixonada pela redação, pelas ilhas de edição que eu tinha visto, assim, como tudo se transformava, o poder que a ilha de edição tem, porque a ilha de edição acontecem mágicas lá dentro, Eu tinha ficado encantada com tudo, mas ele já tinha esse discurso em 2015, não faz jornalismo, a gente não. acompanhou também, o lado bom e o lado difícil também, Como todas as profissões, tudo mudou muito rápido. O mercado de trabalho, ele encolheu bastante, os grandes órgãos de imprensa, os jornais impressos, que todo mundo fazia questão de ler, eles nem existem mais, Eu acho que a tecnologia acabou com boa parte da imprensa tradicional, mas que o desafio é arrumar novos caminhos, Porque sempre vai ser necessário alguém para contar o que está acontecendo no mundo, refletir a realidade e de forma isenta,
sem parcialidade nenhuma. Precisa da imprensa profissional para retratar a realidade e distinguir o que é mentira, o que é fake, principalmente com essa milícia digital hoje super atuante. Então, assim, a gente fala em questão de postos de trabalho, a remuneração não é grande coisa, mas eu acho que a função do jornalista, mais do que nunca hoje, ela é necessária. Eu acho que a gente é resistência e a gente está aqui para separar o joio do trigo. Sem dúvida. Então tá, vamos começar a falar de uma coisa que, na verdade, muita gente não sabe que vocês são um casal, né? Vocês apresentavam um programa juntos, que era o Nordeste Viver e Preservar. Viam vocês juntos, mas não entendiam ali que era um casal, até porque era totalmente profissional. E a gente queria começar entrando nessa história de vocês. Queria que vocês contassem um pouco da família de vocês, para que depois a gente pudesse embarcar nos caminhos profissionais. Eu vou ter que desmentir que o Chico vai falar que eu dei em cima dele. Não foi assim, não. Deixa você contar, vai, Chico. Não, eu fui cobrir a Constituição em 88 e vi a Beatriz pela primeira vez na redação da Globo de Brasília. Ela trabalhava no Bom Dia Brasil, mas foi um encontro rápido. Depois, ela veio reforçar a cobertura do Galo da Madrugada, porque o Galo cresceu tanto, a Globo passou a transmitir ao vivo para quase 130 países, e a cobertura precisava de apoio de equipes de outros estados. Aí coincidiu que veio a Beatriz, e eu a encontrei meio perdida dentro do carro da Globo, na Avenida Guararapes, cercada pela multidão. Quando ela chegou para entrar logo cedo ao vivo no Bom Dia, não tinha ninguém. Depois chegou e ela estava apavorada dentro do carro e eu consegui tirar o carro de lá. Você quer sair daqui? Ela disse, como vai sair no meio dessa multidão? Eu falei, é simples, abre aí para o carro passar. E aí o povo foi abrindo e tudo, ela disse, esse homem é o Padre Cícero. Aí a equipe me contou e o milagre aconteceu. Depois nós nos conhecemos melhor e estamos juntos há 33 anos. Impressionou, né, gente? Ele abriu a multidão, assim, para eu passar. Foi sua primeira vez? Tinha sido seu primeiro galo? Eu não conhecia Pernambuco. Eu vim emprestada para ajudar na cobertura. Sempre dá muito trabalho, né? E aí Chico me levou para conhecer Porto de Galinhas, né? Ele já era uma lenda entre os jornalistas, por toda a história que ele construiu. E acabou que eu vim emprestada, voltei e fiquei para sempre. Graças a Deus por isso. Que massa. E aí hoje já tem o título de cidadã pernambucana. Sim. Os dois, né? Os dois quase ninguém se lembra mais que eu não sou daqui. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, mas eu fui para lá, para Brasília, menina, com 9 anos. Eu me formei na UNB. E todo mundo que é de lá, minha família fala, você já está falando igual pernambucana. Então o pessoal já se identifica comigo como se eu fosse pernambucana. E que para mim é um orgulho danado, porque eu estou aqui, estou vivendo essa história, eu sou uma representante daqui, eu queria mesmo ter o sotaque daqui. Outra coisa, além de não abrir mão, né, daqui, é que você não abre mão da reportagem, né, Bia? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Hoje eu estava passeando no seu Instagram e eu não lembro se era com a Sandra Nemberg, que tinha uma foto sua, e eu vi você respondendo o comentário de algum admirador seu, e você falava assim, meu lugar é na reportagem. Eu não consegui achar o comentário dele, mas devia ser alguma coisa assim, falta você na apresentação. E o seu comentário sendo isso, meu lugar é na reportagem. Eu acho o lado mais dinâmico, eu acho mais interessante, porque a gente está ali direto na fonte, né? Conhecendo as pessoas, descobrindo histórias. Eu acho muito mais interessante do que ficar num estúdio, né? Desde o começo foi a parte que me encantou. Nunca quis levar a sério estúdio, nunca pedi para fazer, fazia esporadicamente no nosso programa. Mas eu acho que não tem comparação você viajar, conhecer pessoas, conhecer lugares. É você lidar direto com a matéria-prima, né? Claro, eu valorizo e reconheço a importância dos apresentadores, né? E temos grandes profissionais. Mas eu me sinto repórter, da trincheira da reportagem. Eu acho que eu vou terminar ali, né? Direto na rua, contando as histórias, direto com as pessoas, porque eu acho que isso que dá sangue no olho. Chico, você também não nasceu em Pernambuco. Vocês são de Pernambuco, vocês só não nasceram aqui. Mas você veio para cá com quantos anos? Como é que foi seu início aqui? Você é do Crato, não é isso? Eu sou do Crato, lá no pé da Serra do Araripe, no sul do Ceará.
região do Cariri, e vim para aqui com 11 anos de idade. Recebi o título de cidadão recifense no mês passado e já tinha o título de cidadão pernambucano. Foi atrasado, viu, esse Recife, falou Demorou cornetar. a sair, né? Foi bem Eu também atrasado, achei, bem quando eu vi, atrasado. Mas é que eu viajava tanto, sempre que alguém propunha, E não eu dava não nem posso, tempo, eu vou né, viajar, Chico? era o tempo todo viajando. A minha vida, a Bia estava comentando que é repórter, eu tenho o mesmo pensamento dela com relação a isso. Foram 46 anos na Globo como repórter. Teve um período que me puseram para ser o editor-chefe aqui em Pernambuco. Mas aí eu não podia viajar mais, eu não podia fazer minhas reportagens, então eu fiz uma correspondência para a direção do jornalismo da Globo, dizendo que não conseguia ser chefe. Eu sou repórter, então me deixem voltar para fazer minhas reportagens. Inclusive, E foi. Chico, desculpa te interromper, mas o senhor foi convidado para ser correspondente internacional mais de uma vez, né? Foi. E não aceitou. Senhor é Deus. Perdão. Eu fui até o Roberto Feite, que era o diretor da Globo em Londres, veio aqui a Recife, foi na minha casa, fez a cabeça da Mariane e da Caroline, minhas filhas, convenceu também minha ex-esposa, Socorro. Aí eu falei, não, eu não vou. Aí, mas por que não vai? Eu disse, porque eu não troco o Recife por Londres. E ele disse, então vai tirar as férias de Cílio Bocaneira. Eu fui, mas na condição de voltar. Não quis ficar. E trabalhei muito. Depois tirei as férias do Bial também, em Londres, mas sempre indo e voltando. Falando em correspondência, a gente estava conversando aqui, que você também, no seu início aqui em Pernambuco, você mandou uma correspondênciazinha pro JC, que deu frutos, né? Engraçado. Para quem não conhece a história, conta um pouco dessa história. Você começou no Jornal do Comércio aqui, foi uma das suas primeiras casas aqui. Quando eu comecei, não tinha o curso de comunicação, que é uma coisa fundamental. Hoje, essa nova geração, a geração de vocês, é maravilhosa por ter feito o curso, ter se preparado para exercer a profissão do jornalismo. E eu aprendi apanhando. E tudo começou com uma correspondência que eu fiz criticando o jornal, porque a estatística do Campeonato Pernambucano de Futebol tinha, se não me engano, 23 erros. Artilheiro do campeonato estava errado, os gols, os pontos, era tudo aí, eu corrigi. E Aramis Trindade, que era o editor-chefe, ele tinha um comentário no Rádio Jornal do Comércio, ao meio-dia. Ele chamou o leitor que corrigiu a estatística. E muitos amigos do colégio, eu estudava no Colégio Americano Batista, diziam, estão te chamando, foi você que... Eu corrigi e mostrei a muita gente. Tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos, 21, ia fazer vestibular nessa época. E não fui no primeiro dia, ele chamou no segundo, eu fui, ele pediu para ficar fazendo a estatística do campeonato, até que um dia, 2 meses depois, o repórter que cobria o Náutico adoeceu, e com problemas sérios que não podia voltar. Então ele perguntou se eu queria fazer o jogo Central e Náutico em Caruaru, e eu trazia os dados e entregava para um redator fazer o texto. Mas aí eu voltei, foi à noite, e fiquei a madrugada toda escrevendo, do meu jeito. Eu lia muito, principalmente as páginas esportivas, comentário de Armando Nogueira, que era meu ídolo. E no dia seguinte eu coloquei o texto lá e saiu exatamente o texto que eu fiz. E ele veio e perguntou no outro dia, disse, quem foi que fez o texto da matéria do Cantos? Foi eu que fiz. Ele disse, então você vai ser o repórter da Globo, porque está melhor do que muitos que aparecem aqui. E eu fui ficando e aprendendo. 6 meses depois eu fui cobrir a primeira Copa do Mundo, em 1966. Na Inglaterra, houve um sorteio, eu ganhei o sorteio. Depois, em 70, houve um concurso de reportagem e eu ganhei o concurso, era o 50º do Jornal do Comércio. Eu ganhei o concurso escrevendo sobre sapo. Em dólar, quanto vale um sapo? Porque eu estava voltando de Campina Grande, depois do Náutico ter jogado lá, e paramos num restaurante de beira de estrada.
E eu vi uma caminhonete com uma lona em cima, a lona pulando. Eu falei, tem alguma coisa viva ali dentro. Levantei e estava cheio de sapo. Aí eu procurei ver, disse, de quem é essa caminhonete aqui? Amigo, o que você está fazendo com esses sapos todos aí? Não, a gente leva para o curtume porque vai para exportação. Aí eu falei, mas isso é um crime, rapaz, vocês não podem estar. Só que as leis ambientais na época não eram cumpridas, como não são até hoje. Mas nessa época era mais vulnerável. Aí depois voltei, fiz a reportagem, Made in Brasil, num saco imenso de couro de sapo, e exportava aquilo para Nova York. Que massa, que massa. Sobre esportes, você começou a sua carreira na parte esportiva, né, pelo JC. Na parte esportiva. Na parte esportiva, você fez 4 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas, Eu fiz 2 Copas pelo jornal e 4 pela Globo. Você fez 6 e 2 Copas Olimpíadas. Mas ninguém lembra disso, porque isso foi numa geração passada. Seus pais podem até lembrar, porque isso já tem muito tempo. 6 Copas do Mundo em loco? 6 em loco. Uma delas, Ave Maria, as duas do México, qualquer... as duas do México, a da Espanha, da Argentina em 78, da Inglaterra, e a dos Estados Unidos. Eu ia para os países adversários do Brasil. Jogava com a França, eu estava na França. Jogava contra a Holanda, eu estava na Holanda. Isso é o sonho de qualquer menino que gosta de futebol. Eu sou jornalista esportivo, eu fiz algumas coisas fora do jornalismo esportivo, mas eu sempre fui. Trabalhei 5 anos no JC, trabalhei 2 anos no Náutico. Pode dizer, né? O nosso time hoje. Então, assim, pra quem viveu essa época, porque assim, hoje em dia, pra você ir pro Mundial é um negócio. Um repórter daqui ir pro Mundial, acho que só a Rádio Jornal que leva daqui. E a Globo, né? Quando o Thiago vai, mas tipo, a Praça da Globo do Nordeste, ela não vai em peso, vai uma pessoa. Hoje em dia é muito difícil você ir para o Mundial. A Copa de 70, a Globo tinha 12 pessoas acompanhando a seleção brasileira. A última Copa tinha 150 pessoas. Impressionante, né? E isso foi que me ajudou a ir para a Globo, porque eles me viam trabalhando. Eu estava em todos os treinos do Brasil, até dentro de campo, tudo, porque não tinha ninguém. O Brasil treinava em Guanajuato, uma cidade do deserto, e era só a imprensa brasileira que acompanhava, era isolado o campo de treinamento, tudo, mas onde tinha um centro de imprensa, tudo, eu estava lá trabalhando. Muito forte. Assim, era uma época que a gente era muito forte, né? A gente levava muita gente, tinha concorrência de rádios que iam também, outras rádios de Pernambuco, a gente tinha uma força muito grande. Hoje a gente tem O Jornal do Comércio só tinha eu. Era muito forte. Tinha o Walter Spencer, que foi pela rádio Jornal do Comércio, e fazia boletins. Hoje em dia mudou muito. Hoje em dia é estúdio, 100%. Hoje, provavelmente, tem narrador que nem vai para estádio, mesmo que seja jogo aqui. Exatamente. Ele fica no estúdio, só vai o repórter, às vezes vai o comentarista. E isso, não estou falando de exclusividade de Jornal do Comércio, não. Todos eles, a realidade mudou muito. Hoje é muito mais importante você dar a informação primeiro do que você estar presente para pegar os detalhes, para pegar as minúcias. É uma coisa que mudou muito. Que aí o que é que eu faço? Eu vou, viu? Fica à vontade. E falar com Beatriz sobre o seu início. Peguei algumas partes da sua história. Você esteve em Brasília, trabalhou no Jornal o Globo, foi na sucursal de Brasília da Globo, TV Gazeta, não é isso? Foi o Jornal de Brasília e TV Radiobras, que é estatal. E aí você foi entrar na Globo. Essa ida até a Globo, como ela ocorreu? E aí vamos falar de algumas outras matérias importantes, a parte de Collor e República de Alagoas, a parte do trabalho infantil, enfim. Eu queria que você entrasse um pouco na sua esfera profissional, desse início até a chegada na Globo. Eu estudei na UNB, na Universidade de Brasília. Eu entrei muito jovem, eu entrei com 16 anos, eu me formei aos 20. E tinha um concurso para estágio no Departamento de Imprensa Nacional, para fazer revisão do Diário Oficial. Era uma chatice, mas tinha pouca grana e era um estatal, né? E pagava direito, tinha benefício, eu estava estudando. Comecei fazendo revisão de Diário Oficial. Era boa aluna em português, fui segunda colocada na prova. Inclusive, quando eles estavam anunciando o resultado,
Quem é Beatriz? Tal, eu, né? Achei, o que será? É porque eu tinha tirado um notaço, eu sou dessas. Eu sou muito estudiosa, eu sou CDF, sempre queria estar com as melhores notas, se eu tenho que fazer uma matéria, eu fico pesquisando. Daí de lá eu fui para a Rádio Brás, Rádio Nacional da Amazônia, fazia roteiro, né? Escrevia, pesquisava. Da Rádio Brás, tem a TV Nacional, que também era da estatal, eu comecei a sair na TV Nacional, da Rádio Brás. E o pessoal da Globo me viu no ar, eu estava muito novinha, começando, eles tinham 2 vagas para a parte da noite, que é a parte de cultura, é onde o pessoal começava, em Brasília. Artes e espetáculos. Artes e espetáculos, exatamente, fala parte do jornalismo cultural. E aí eu comecei um horário ruim, né, de 6 da tarde até meia-noite, você jovem, não tinha carro, tinha que pegar ônibus, enfim, eu acho que o começo de todo mundo é meio difícil mesmo, né? E logo, eu fiquei na Globo a vida inteira, eu fiquei 5 anos na Globo de Brasília, depois da Globo de Brasília, eu não sei o que me deu, que eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente, porque lá, Brasília, o noticiário político é muito pesado, eu acho meio tóxico, sabe? Você é cercado de todo tipo de gente, todo tipo de político. É a principal pauta de lá, o tempo todo. E as pessoas, eles vivem aquilo. Uhum. Então, o jornalista vai para o restaurante que tem político. Final de semana, vai você que tem político. Assim, eu acho que, nossa, você tem que respirar, sabe? Uhum. E você conviver com a Vossa Excelência lá, que você sabe que é um grandíssimo, né, sacana. E a gente muito jovem, assim, tinha muita brincadeira comigo e cantada mesmo, né? A gente tá conversando com a entrevista. Eu falei, eu não quero isso aqui para mim, não. Mas a minha ideia era ficar um pouco fora. Eu estava começando, eu era muito jovem. Falei, eu vou lá para o Nordeste, porque eu achava que faltava uma presença feminina. Tinha espaço para presença feminina aqui. Porque o grande repórter aqui sempre foi o Chico e o Zé Raimundo, na época que eu comecei. Eu achava que tinha espaço para um olhar social, uma coisa... Eu queria descobrir, eu sempre gostei de inventar, de procurar, mas eu não queria ficar para sempre. A minha família toda é de Brasília, meus irmãos, minha mãe e tal. Mas acabou que eu vim, a gente se apaixonou, casou e eu fui ficando, né? Era só um pouquinho, mas ficou um tantão. E eu tinha garantia lá da minha chefia em Brasília, não, quando você quiser, você volta. Eu, assim, a minha característica sempre foi, eu sempre fui muito rápida para fazer as coisas. Então, lá tem muita cidade satélite, né? Como a gente tem aqui cidades longe da região metropolitana, que antes a gente não conseguia gerar pela internet, que você tinha que ir e voltar com o disco correndo. Então, tinha lugares que eram mais distantes, que eles falavam, manda Beatriz, porque eu ia e voltava. Eu sempre fui assim, para mim, pode ser, a minha maneira de ver as coisas sempre foi muito clara. Na matéria eu quero isso, quero aquilo. Cada um tem o seu jeito de contar a matéria, mas no meu jeito sempre apareceu muito fácil para mim. Isso que é importante, aquela que é importante, pode nem ser o melhor jeito, é o meu jeito. Assim, tem que resolver, eu resolvo com o que tem, né? E aí, isso também acabou me prendendo muito ao jornal local, lá. Porque tinha essa coisa de comunidade, de ir para a cidade satélite, e como eu resolvia, o pessoal da editoria local falava, não tira a Beatriz aqui não, deixa a Beatriz. E aí, porque daí eu podia começar a fazer as matérias de rede, né, que eu acho que é um processo natural de você querer fazer local, depois você ir para fazer matérias nacionais, dar mais repercussão, o seu salário aumenta, eu acho que é um caminho natural. Mas aí, pintou essa oportunidade de vir para cá e eu achei que seria legal também para eu sair um pouco daquelas mesmas matérias de ministérios, que eu já estava começando a fazer Palácio Planalto, né, fazer política. Achei meio chato mesmo. Eu admiro muito as grandes jornalistas de política que a gente tem hoje. Eu acho que o ambiente também mudou, que chegaram mais mulheres, tem mais gente, né? Mas eu acho que o ambiente está mais pesado também, né? Acho que nos últimos anos o ambiente para o jornalismo na política ficou um pouco pesado. E você saber de fisicamente pesado mesmo, todas de ameaças, as falcatruas, né? Você achar que não está acontecendo nada, assim, ir para casa, eu acho indigesto, sabe? Às vezes é melhor você manter uma distância saudável, né? Mas lá em Brasília você tem uma história curiosa do Renato Russo na garagem, né? As primeiras entrevistas... Nossa, você pesquisou, hein? Pesquisei, lógico. Nossa. Como eu não vou pesquisar? Gente, eu era bebê. Ele também, a gente não sabia. Era o nascimento do rock nacional lá, naquele super movimento das bandas de garagem. Ele muito culto, né? O pessoal de uma elite e contestadora, né? Todo mundo muito culto, viajado, com informação e fazendo rock de contestação. E eu lá entrevistando ele, a gente não tinha ideia de que aquilo ia explodir,
né? Ia virar um movimento nacional. Mas eu estava lá, assim, eu acho que sempre tem matéria em Brasília, minha mãe fala, apareceu você aqui. Eu estou em bocado de coisa, assim, iniciando, pioneira, porque eu comecei muito cedo, a televisão também, eu sou pouco mais nova do que a TV, então eu fui fazendo, e aquilo virou história. Eu entrevistei Mariane Peretti, que foi a grande vitralista de Brasília, Atos Bulcão, que fez os grandes azulejos, eu entrevistei Oscar Niemeyer. Então, assim, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, eu estava começando, mas eu convivi com essa geração brilhante, né? Tô parecendo o Forrest Gump, né? Qualquer coisa, eu estava lá. Interessante. E olha, agora vamos pro Chico. A gente vai fazer esse bate-bola. Vai fazer esse bate-bola para ir contando grandes histórias dos dois. Chico, a gente estava falando que você estava no futebol e foi muito natural a sua passagem para matérias, enfim, sociais, de natureza e que não fossem mais do futebol, né? Queria saber como foi essa passagem para você, quando que você sentiu que poderia dar a sua cara, porque as suas matérias têm a sua cara, o seu jeito, e que você pudesse criar e dar o seu tom. Foi mais pela necessidade da Globo ter um repórter de rede do Nordeste. Só havia repórter nessa época no Rio, São Paulo e em Brasília. Em nenhum outro estado. Norte e Nordeste não tinha ninguém. Então, um dia eu entrei numa matéria, ali onde tinha o Colégio Exuda, houve um incêndio e estava queimando os carros, uma bomba de gasolina, um carro-tanque no meio do incêndio. E eu saí falando, com a camisa quadriculada, cabelo grande, dando as costas para a câmera, que era tudo que a Globo não queria. Repórter tinha que ser de paletó e gravata. Até no deserto, eu lembro o Muniz Safado fazendo a matéria de paletó e gravata. Eu jamais faria isso, como não fiz. Fui me libertando aos poucos. E essa matéria entrou porque eles não conseguiam me tirar da matéria. Depois Alice Maria ligou... Tentaram te cortar e não conseguiram. Alice Maria ligou e disse, quem é esse repórter louco que fez essa matéria, entrou no incêndio, entrevistou o capitão dos bombeiros no meio do fogo? Ele disse, era um repórter de esporte, que foi contratado para fazer o esporte, é o Chico. Aí ele disse, manda ele para o Rio, para cortar esse cabelo, dar roupa para ele e ir para a fonoaudióloga, que era a Glorinha Beltimiller. E aí eu fui, adorava as roupas que me davam. Quando eu chegava aqui, 2, 3 meses depois, eu botava uma camisa quadriculada, que era para ir de novo pegar roupa. E fui ficando. Sotaque era resistência, né? Assim, o sotaque foi resistência. Eu lutei muito, fizeram bullying comigo, pela minha maneira de falar, porque era um sotaque diferente. Eu até fui para o programa do Bial e ele comentou isso, que eu introduzi o sotaque nordestino na televisão brasileira. Então, durante 8 anos, eu tive o privilégio de mostrar o Nordeste de forma inédita ao Brasil, porque eu entrava no Jornal Nacional, eu entrava no Fantástico, e as matérias, foi assim que surgiu o Galo da Madrugada, foi assim que surgiu o Carnaval, Fernando de Noronha, e tantos outros lugares de forma inédita. Passei aí para a Amazônia também fazer, mas eram reportagens investigativas, o escândalo da mandioca, não sei se vocês ouviram falar, mas foi uma repercussão incrível isso, porque tinha deputado envolvido, tinha um major da Polícia Militar, mataram o procurador da República que estava acusando eles depois da reportagem, e repercutia muito, só que o jornalismo investigativo naquela época, o repórter tinha que botar a cara e investigar. Não tinha câmera nos postes, não tinha celular, não tinha computador, não tinha disque denúncia. Tinha rede social para você fazer. Procurar foto. Nem redes sociais. E eu terminei acompanhando a evolução da televisão, não só tecnicamente, mas jornalisticamente, porque isso foi mudando com o tempo. Hoje tem as redes sociais, a grande rival. Hoje os telejornais são praticamente todos ao vivo. As coberturas que estão fazendo aí agora dessa chuva, tudo. Ontem até eu estava comentando com Beatriz, eles fizeram tudo ao vivo.
E foi uma coisa maravilhosa. O trabalho de cobertura que eles fizeram foi muito bom. Se mudou muito, porque se você não fizer ao vivo hoje, você já tá, assim, a notícia já é vai notícia velha. Total. Já é notícia velha. Se você não fizer ao vivo, já tem alguém que faça. Mas você sabe que entrar no incêndio não foi a única loucura que ele fez, né? Tem várias, né? Qual que você vai falar? Você sabe que ele já virou refém no assalto? Sim, essa é uma das mais clássicas histórias que o Francisco Queria que você contasse Chico essa história pra gente. Essa Hoje a gente reviu esse vídeo e não acreditou. A gente nunca acredita quando assiste, né? Quantos anos vocês têm? Eu não era nem nascido, eu sou de 93. É verdade. Eu sou de 96, Chico. Isso foi em 88. Foi. Vocês não eram nascidos. Pois e ainda é. falam nisso até hoje. Pois Acho que é uma das histórias mais clássicas daqui do nosso jornalismo, né? Eu não fiz a matéria, né? Eu terminei Personagem, sendo criticado pela Globo, que jornalista Armando Nogueira proibiu. A partir daquele dia não era mais para repórter nenhum entrar para ser refém. Vamos lá. Como se fosse 1988, baixou uma Até porque, norma. né, ninguém que pode nunca, mais. ninguém nunca fez. A partir Foi de hoje. É uma norma que ninguém nunca precisou usar mais. Ninguém nunca quis ir. Foi em 1988, num banco aqui em Recife, não é isso? Num banco aqui em Recife, ali perto do mercado de Boa Viagem, na Avenida Conselheiro Aguiar. E eu estava editando em Olinda, na Globo, uma matéria Jericoacoara para o Fantástico. E aí eu já estava mostrando as praias, mostrando a beleza do Nordeste, tudo, para compensar as desgraças que eu mostrava da seca no interior, dos políticos usando a miséria do povo para ganhar votos, tudo. E quando eu cheguei na Globo, que estava editando, veio a Ordem do Rio, que era sempre assim, manda o Chico. É o Chico que tem que fazer a matéria. Essa matéria vai para o Jornal Nacional. E na hora que eu entrei no banco, estava o delegado gritando e os bandidos gritando. Estavam resolvendo as coisas no grito. Aliás, não resolviam, eles discutiam. E embaixo do banco era um circo. Imprensa, polícia militar e polícia civil, tudo juntos. Mais de 100 pessoas embaixo. Era uma feira. E os 6 bandidos com 4 reféns no primeiro andar. Aí um deles gritou lá, a gente só fala se for com o repórter Francisco José. Não sabia que você estava lá. Não, o delegado disse, ele não está aqui não. Aí eles disseram, tá, que a gente viu ele entrar aí agora. Maravilha. E aí, na hora que eu fui, eles estavam com o revólver na cabeça, dentro da boca dos reféns, tudo. Aí eu pedi para tirar o revólver. Eles discutiram comigo se eu estava armado ou não. Eu disse, eu não sou policial nem sou bandido. Com o meu jeito mesmo de sertanejo, como eu sempre fui. Cabra macho. Não, tem até a entrevista que eu dei, eu falo, isso é uma palhaçada. O cara fica o tempo todo com o revólver engatilhado na minha cabeça, tudo, e isso entrou na manchete. E entrou na Globo. Eu falei que era a palhaçada dele. O vídeo de você subindo com o microfone, ossos do ofício, subindo com o microfone, não vai esquecer de subir com câmera, não. Aí ele disse, vou deixar aqui o microfone. Mas deixou o microfone mais perto que podia pra ver se captava alguma coisa lá em cima. Segundo as intenções. Então foi isso. Quando eu voltei, eles queriam um carro que não houvesse perseguição. Quando chegou lá, tinha uma pessoa grávida, né? Ele tinha. E um delegado. Ele queria o delegado para substituir a grávida. Quando eu voltei, disse, o delegado não vem, vai dar o carro e vocês soltam a grávida. Ele disse, não, a gente vai matar e você vai levar o corpo para mostrar aos seus amiguinhos da imprensa. Eles queriam matar o delegado. E contaram para mim na viagem, Chico, que iam matar o delegado e jogar ele fora para o caminhão carregado de cana passar por cima dele. Ave Maria. Eles odiavam o delegado, porque eles todos eram foragidos. Era uma quadrilha. Tanto que quando eu disse, você não pode fazer isso, ele disse, não posso por quê, cara? Eu estou condenado a 32 anos de cadeia, ainda tem 8 para ser julgado. Eram marginais mesmo. Aí você chegou à conclusão de que eu ia... fico no lugar dela. E Da a grávida. partir daí eu desci o da repórter grávida. que foi fazer a matéria tava lá editando Jericoacoara tranquilo, vendo uma natureza linda, um céu, Achando que ia mar, sair cedo. achando que tava já largando. Terminou que daqui a 3 horas depois estava trocando uma Virando pessoa refém. grávida para virar refém. Fazendo uma viagem que começou às 10 e pouco da manhã e terminou às 3 da manhã do dia seguinte.
pegando 800 quilômetros de O estrada. combinado foi o seguinte, você ia, ela saía, a grávida voltava, ela era retirada da parte dos reféns, e Eles você ia com eles, liberaram, iam de fato, a liberar, grávida? e a polícia disse que ia liberar eles pra vocês depois serem soltos, não é isso? A ideia inicial era essa. O que aconteceu, quando eu voltei a segunda vez para falar com os delegados, eram 8 delegados, já estava o secretário de Segurança Pública, que era um general, na época, um general reformado. E eu disse, eles querem isso, isso e isso. Ele disse, o delegado não vai. Vamos dar o carro e não vai haver perseguição. Quer dizer, eles nem deram o carro e fizeram perseguição o tempo todo. Quem deu o carro, eu que falei com a direção do banco, disse, olha, não quero carro da polícia não, já que eu vou nesse negócio aí, eu quero um carro que o banco alugue ou que seja de confiança o carro, para não haver problema. E nós saímos num Santana Quanto, 10 pessoas dentro de um carro. Um veraneio, né? Não, depois que eles atiraram no pneu da Santana Quanto, que eu mandei eles entrarem no hotel, e aí eu disse, não vai acontecer nada, porque a Manchete está ali, a Globo está ali, eles não vão matar ninguém enquanto, então não atira neles. E aí eu virei mais ou menos o chefe da quadrilha, a viagem toda. E depois que saiu, nós pegamos a veraneio da polícia, nós fomos na veraneio, pede a veraneio da polícia, porque aí eu chamei o delegado, disse, eles querem negociar, e eu disse, pega esse carro Maria, que era maior. Que confusão que tu se arrumasse, que Foi. confusão. Tem um trechinho aí, não tem, meu diretor, de Chico falando sobre isso? A Rede Manchete foi mais completa, a entrevista, porque ele está com o revólver engatilhado na minha cabeça. Então a entrevista da Manchete foi mais completa. A perseguição que houve do pessoal da delegacia de roubos e furtos. Se não fosse isso, eles já teriam soltado os reféns. Agora, o pior que tem aqui não é só a pressão dos revólveres no ouvido, é a posição. Tem 10 pessoas dentro desse carro numa temperatura de quase 40 graus. Se acontecer alguma coisa, o responsável é o secretário de Segurança Pública que se comprometeu. Engraçado é esse aqui, ele fica concordando com tudo, ele tá brabo junto contigo. Negociar com eles, Esse aqui não também. haveria perseguição. E houve... Fantástico isso aí, assim. Primeiro que você mostrou uma serenidade absurda. Você tava na pior situação possível pra pegar um microfone e falar qualquer coisa. Se saísse qualquer coisa da sua boca já era fantástico. Eu tinha um bandido numa perna e uma refém na outra perna. E ainda falando, e ainda teve assim... Chico, não deu medo hora nenhuma. Olha, eu sempre procuro controlar o medo. Porque com o tempo, se quem acompanha os trabalhos que eu faço, não são pautas de sair e ali fazer a matéria. Eu vou procurar o tubarão que mata aqui no litoral, que é o tubarão tigre, num local onde eu possa filmar o tubarão. Ele vem para cima, eu me defendo com a câmera. Bato na câmera. Os gorilas no alto das montanhas de Ruanda e Uganda, os dragões de Komodo. Então são pautas que você não pode ter medo. Se tiver medo, vai correr com medo do tubarão, ele te pega. Vai correr do gorila, tem que ficar parado e ficar firme, que é a melhor forma dele não te atacar. Hoje já tem até excursão para ver os gorilas. Na época que eu fui fazer, eles ainda viam o homem como predador. Aquele que é o macho dominante viu os pais dele serem mortos por caçadores. Falando em reportagens históricas, acho que tem que ir para a parte de Beatriz também, já que a gente entrou na seara das duas reportagens, que eu acho que você teve a série de Eu reportagens... estou falando demais e Beatrizinha Não, está mas aí. o Chico tem muita história, gente. Dá um livro, né? Total, Já deu os um livro, dois, inclusive. né? dá Já mais- deu dá um mais de livro, um. né? E o livro já tá um pouco desatualizado, ainda tem mais uns 6 anos que ele não falou, né? Dá pra contar, né? Eu queria que você falasse sobre a questão a série sobre o trabalho infantil, assim, tem imagens muito chocantes, a gente vai mostrar algumas aqui, que naquela época era muito comum, crianças muito pequenas, assim, o seu início de reportagem é muito legal, porque ele contextualiza um pouco sobre o que era ele era criança até 13 anos, quando passava dos 13 já tinha que ser adulto, porque você não tinha condições financeiras para a família não tinha condições financeiras para sustentar sem a ajuda do governo, e aí
assim, aquela imagem daquela criança com o dedo machucado. De e ela, chupeta de ainda, chupeta. né? Jovens, Então, assim, né? como é que foi, como é que chegou aquela matéria pra você? E como é que foi? Que assim, primeiro que não foi uma matéria, foi uma série. E primeiro que não foi só uma semana, foram alguns anos, né? Uns anos. E Você várias voltando lá. atividades, né? Porque tinha na cana-de-açúcar era muito comum. Porque o trabalhador, ele ganhava a renda pela produção. Então, ele levava a filharada toda, né? Para juntar não sei quantas toneladas por dia e fazer lá o rateio, né, familiar. Então, a criança, tinha criança com menos de 13 anos, sim. Não havia fiscalização. Culturalmente, o pessoal aceitava trabalhar, né? Melhor, aquela crendice, é melhor estar trabalhando do que roubando. Quer dizer, é melhor estar estudando e se preparando para o futuro do que estar sendo mão de obra barata explorada, né? Mas isso era o que se falava. Não, na ignorância, né? E na falta de oportunidade também. Isso foi na década de 90, né? Mais ou menos. Eu cheguei aqui em 80, final dos 80, foi sim. A cana era muito comum. E mexer com isso era um problema, né? A Globo está contra o trabalhador, que vai passar fome, quem é que vai pagar? Gente, tem que ter mudança. O trabalhador tem que ganhar melhor. Ele tem que ter condição de manter os filhos na escola, o governo tem que ajudar, tinha que ter escola integral para esses meninos. Eu fiz também os da castanha de caju, que eles trabalham com caju pegando fogo, eles perdem até a impressão digital, né? Porque solta um óleo lá. Mas à medida que a gente foi mostrando, e mostramos crianças dormindo na cesta, bebês, enquanto as mães trabalhavam, e as outras menores manipulavam facas afiadas nas casas de farinha, né? Aquilo, de certa maneira, chocou as pessoas. Foi repercussão nacional, né? Foi pro Jornal Nacional. Entrou no Jornal Nacional um dia, daí estou em casa vendo o Jornal Nacional, a minha chefe na época era a Vera Ferraz, falou assim, Beatriz, amanhã você vai pegar bem cedo, você vai correr, vai mostrar o que aconteceu depois da matéria, assim, porque a imagem foi muito chocante. Era uma criancinha de 4 anos descascando uma macaxeira, uma menininha linda que eu acompanhei. Essa matéria, ela ganhou o anos. prêmio Ayrton Senna, que na época Sim. era um dos principais prêmios de jornalismo daqui. Embratel, Ayrton Senna. Essa matéria virou uma série, mas foi uma coisa sem pensar, né? Deu muita repercussão a primeira, a volta do segundo dia, ver o que mudou, o que aconteceu, fica mais tempo, mas naquele bate e volta, saía daqui, ia para o Agreste, aquela cidade mesmo antes de Garanhuns, da Casa de Farinha, era no Agreste. Eu sei que eu tinha que correr muito para voltar, porque não tinha como gerar Tudo matéria. no interior isso, né? Todas essas matérias, saía tudo no interior, né? 5 horas da manhã, voltava voando, e daí a terceira matéria foi mostrando um exemplo de uma cidade que já estava combatendo o trabalho infantil, porque tinha o programa de erradicação do trabalho infantil, que era a grande luta do pessoal que mexia com educação, né, que sabe do problema da criança, era dar a bolsa, já que os pais não podem sustentar, que desse a bolsa. Daí chamou a atenção, teve um final de semana que veio o ministro da Previdência, veio de helicóptero, eu acho que gastou dinheiro de milhares de bolsas de erradicação do trabalho infantil para fazer propaganda, né? Mas à medida que a gente foi denunciando, assim, é uma das maiores façanhas que eu vejo no meu trabalho, essa bolsa surgiu. Magicamente, no dia seguinte, ela aparecia. Eles né? abriam. Nunca tinha, né? Mas quando você ia... Anos lutando, a secretaria lá de educação, né? O pessoal que mexe com a questão social, não conseguiam. E aí a gente denunciava, é como se a gente abrisse os olhos da sociedade, né? E a bolsa chegou. Teve uma época que Pernambuco tinha metade das bolsas do país. Não é que nos outros lugares não tinham trabalho infantil. Porque ninguém tinha denunciado ainda, Não, né? E parece que quando você mostra, né, você expõe, a coisa ganha muito mais repercussão, que todo mundo sabia, né? Se você considera aceitável, até que aquela realidade vem e dá um tapa na sua cara, né? E você contar a história deles, mostrar aquele ciclo de miséria que se repetia, né? As crianças analfabetas trabalhando, filhos de pais analfabetos, não acontecia nada com aquelas crianças, né? Iam ficar simplesmente sobrevivendo, né? Isso te chocou muito, né, naquela sim. época. E sabe o que foi legal é que a fiscalização começou a atuar depois das matérias também. Interessante. Não só né? as bolsas. Então, daí quando a gente chegava nos lugares, era um tanto de criança correndo, olha a TV Globo, a meninada corria para cá, o pai para lá, porque começaram a punir os pais. Se a criança estivesse trabalhando, ele ia perder os benefícios sociais, para ele também não levar, porque ele já estava ganhando uma recompensa de certa maneira. Daí era criança correndo para todo lado. Onde a gente chegava, você só via o pessoal na carreira. Mas foi bom, porque fiscalizou. Hoje você não encontra. Você encontra, assim, nas feiras, tomando conta de carro, mas não é naquela quantidade que a gente via no passado. Nem se compara. Eu queria que você falasse também, Beatriz, além
Antes de você vir para Recife, você também passou por um tempo em Alagoas, né? Foi. Você foi para lá e você... até você diz que você meio que apresentou a República das Alagoas, a parte do Fernando Collor, que viria a ser um grande problema depois pra gente, mas assim, era o início dele, ele estava surgindo na política, ele estava começando. A imprensa toda comprou a história do caçador de Marajás, né? Porque ele sempre foi dado a espetáculos, né? Ele demitia aquele bocão, e Fernando Collor tinha oratória, bem nascido, né? De elite lá, que estaria mudando as coisas. Então, assim, se tem a meia-culpa, todo mundo entrou na mesma furada, né? Porque ele fazia as coisas mesmo para aparecer lá, né? As cortinas de fumaça que a gente acaba sendo engolido por elas, né? Vou demitir todo mundo, não tem mais cargo de confiança, ninguém ganha mais que tanto. Ele fazia essas canetadas, sim. Mas é que era tanto penduricalho que ele cortava só uma parte, né? A parte que chamava atenção. Ele tinha um discurso muito moralista, que ia resolver, que ia mudar, como esses salvadores em geral. Né? No começo, a imprensa embarcou como se fosse ser realmente um salvador, né? Um cara que seria... Você estava lá em Alagoas, você estava começando lá, você estava no início. Eu fiquei só 1 ano lá. Quando eu saí da Globo de Brasília, foi meu chefe de reportagem que foi para lá, e ele sugeriu o nome de 3 repórteres. Eles estavam numa política de colocar repórter de rede nas afiliadas. Como eu fazia em Brasília o Jornal Hoje e o Bom Dia Brasil, eu queria fazer Jornal Nacional, Fantástico, os jornais que tinham mais audiência, mais peso, que eram reservados em Brasília para o pessoal mais experiente. E eu, como estava começando, eu falei, não, então eu vou embora. Tinha essa pegada que eu queria fazer umas coisas diferentes, depois eu volto. E aí ele me chamou para Alagoas e coincidiu que saiu Fernando Collor de Alagoas, candidato à presidência. Foi no ano também que teve a enchente do século em Maceió, cobriu tudo. A gente ficou no ar 22 dias, todos os dias mostrando enchente, tristeza, tudo cheio de água, né, inundado, as perdas, uma coisa mais triste. Então, assim, foi um ano de muito trabalho e que eu apareci muito na televisão. E culminou com a saída do Collor para ser candidato. Na época, o assessor de imprensa dele, que era Cláudio Humberto, me chamou para fazer a campanha. Daí eu já estava sabendo do que se tratava, falei, não dá para mim, não. Fiquei só meu ano... Fugiu de uma furada. Fugiu de uma furadaça. E, assim, campanha política naquela época, a gente ganhava dinheiro, né? Eu recusei uma grana Naquela não, né, amor? Até hoje. Mas gente, antes era muito mais. Era assim, qual carro que você quer? Escolhe a cor. Era para você começar. Mas daí você vende sua alma, sua cara, sua credibilidade, sua vida, tudo para um candidato, né? E não era o caso do candidato que eu venderia minha alma. Já estava sabendo das histórias, não era bem assim, tarará. Venceu o meu contrato. A Vera Ferraz era a diretora do jornalismo aqui e o Gilney Rampazzo era o diretor de Brasília, quando eu tinha saído, né? E os dois me chamaram. Eu já cobria final de semana aqui, escala de plantão, e achava que 1 ano só fora de Brasília era pouco, que dava para eu ficar mais. E como tudo tinha acontecido em Alagoas, né? Parece que eu atraí, eu acho que eu acabei atraindo tudo. Tudo aconteceu lá em 1 ano, que ano intenso, meu Deus do céu. Profissionalmente foi bom, né? Também teve muito destaque, né? Foi, trabalhei muito, cresci muito, aprendi muito, deu tudo certo. Eu fiz o Globo Repórter sobre o caçador de Marajás, naquela época que praticamente não tinha afiliada na Paraíba, não tinha no Rio Grande do Norte, e tinha lá, mas era eu que tinha que ir para entrar no Jornal Nacional. Foi antes da Beatriz ir para lá. E houve uma reunião, vamos fazer. Eu até entrevistei numa fila de funcionário fantasma, eu perguntei a um, o que você faz aqui no governo? Ele disse, nada. Eu perguntei ao que estava atrás dele, e você? Ele disse, ajudo ele. Quer dizer, um não fazia nada e o outro se entrou no Globo Repórter. Até um jornalista famoso, já veterano, que tinha sido editor-chefe da Veja, escreveu um livro sobre as mazelas do Planalto. E ligou para mim, quando estava escrevendo o livro, para saber por que eu tinha feito um Globo Repórter com Fernando Collor sobre o caçador de Marajás. Eu falei, pelo mesmo motivo que você, como editor-chefe da Veja, deu 6 capas com ele, porque ele era notícia. Era uma época que ele chegou meio que
tinha um jeitinho diferente. Acho que, assim, tem algumas semelhanças com o que a gente vive hoje, né? Alguém que chegou e disse que ia fazer muita Fora coisa do contexto, diferente. né? Que disse que ia fazer acontecer, que ia mudar a realidade, enfim. Acho que era um negócio assim, que até hoje, por exemplo, se você for ver essas cortinas de fumaça, elas existiam na época do Collor e existem hoje. Hoje é, inclusive, com muito mais frequência. Hoje está muito mais pesado, né? O discurso político hoje é muito pesado. Mas esse negócio que você falou, é notícia. Tudo é notícia, né? Chico falou do Globo Repórter, né? E a gente estava falando aqui nos bastidores que foram muitos. Dariam 3 anos só de você 103, não é isso? 103 edições. 103 Globo Repórteres. E aí, o último entrou agora em abril. E como foi fazer tantos Globos Repórter? Você tem aí um preferido para falar pra gente? Alguma história especial? Não vale falar o do Pedro Bial. É o do Tubarão? Não, o da aldeia indígena. Ah, sim. Não é o do Pedro Bial. O da aldeia, que você falou da aldeia dos espíritos. Dos homens espíritos. Isso. Sim, a gente viu um pedacinho dela. É interessante essa reportagem, porque foi finalista do Prêmio Emmy. Sim. Aliás, é tão difícil alguém ser finalista do Prêmio Emmy, e lá em casa tem 2. A Beatriz também já foi com aquela campanha do Jornal Nacional. A microcefalia, fui representando Sim. a equipe, microcefalia, né? A cobertura da aqui, microcefalia. tudo. Então aquela foi a reportagem que me deu maior destaque e também sofrimento, porque foram 32 dias dentro de uma aldeia indígena. Mas E era bem nativa, né? Era uma aldeia bem nativa, né? bem Não tinha nativa. nada Não de... entrou mais nenhuma câmera de televisão lá. Eles estão daquele jeito até hoje. É uma história bem pesada, né? Uma história bem assim... Eles acreditam muito no espiritismo. Acham que estão sempre fazendo oferendas para o espírito do mal, porque a serpente vem, mata o cacique, mas ele não acredita que foi o veneno da serpente que matou o cacique. Foi o espírito do mal, o Iacariti, incorporado na serpente, que puniu toda a aldeia matando o cacique. Vamos contextualizar. Em que ano foi isso e em que local? Foi 2013, no meio da selva amazônica, mais ou menos, lá não tem divisa, porque é tudo floresta, mas é entre Rondônia e Mato Grosso. Como é que essa matéria chegou? Como é que chegou essa pauta para você? Essa pauta chegou através de uma produtora do Globo Repórter, que ela é muito ligada às comunidades indígenas. E ela é uma índia. E resolveu tomar a frente, entrou em contato com a FUNAI, e até que chegou... Uma burocracia grande para chegar num local que nunca tinha sido... Ela levou uns 6 meses batalhando para que nós tivéssemos autorização para fazer. Interessantíssimo. E aí chegou lá, você sabia o que era que ia acontecer lá, ou para você foi tudo uma surpresa? Para mim foi tudo uma surpresa, porque a única coisa que eu exigi é que nós tivéssemos um barco levando comida para a gente. E ela contratasse uma pessoa para cozinhar e levasse um fogão. Porque lá não tem energia, lá não tem sanitário, o banho era de rio, fazia barba no rio, junto com os índios, tudo. A água limpa, bem limpa do rio. E no primeiro dia, quando eu cheguei, ela já tinha ido no barco da frente e disse para mim: Chico, nós não vamos poder fazer nada nos próximos dias. Eu falei: por quê? Ela disse: porque está uma comoção muito grande na aldeia. Caiu uma árvore e na cabeça da filha do cacique. Eles cortaram a árvore e um galho imenso bateu na cabeça da menina. Ela estava em coma e eles fazendo pagelância. Eles acreditavam que iam salvar a menina fazendo pagelância. Aí eu falei: mas isso é o início da matéria. Pagelância é o quê, para quem não sabe? Pagelância é os 5 pajés Rezando. cantando ao redor, jogando fumaça, a menina em coma numa rede, dentro da maloca. Eram 16 malocas, cada uma tinha entre 70 e 78 pessoas. São malocas grandes. Nossa, a imagem é no dia que vocês impressionante. E aí eu fui e comecei a mostrar para o telespectador, gravando para a câmera e dizendo: vocês estão ouvindo esse som? Isso é uma pagelança. Eles estão fazendo orações, jogando fumaça, jogando ervas em cima da menina.
e ela está em coma há 2 dias. E aquele rapaz ali é funcionário da FUNAI, esperando que eles autorizem para ele levar para uma cidade e tentar resolver. Ela pode estar com hemorragia interna na cabeça. Aí depois eu mesmo terminei brigando com o cacique, dizendo sua filha vai morrer. O filho dele era o meu tradutor, porque pouquíssimos falavam português. E o filho dele já tinha estudado na cidade, ou seja, já tinha sido funcionário da FUNAI. E eu disse, traduza exatamente o que eu vou dizer para o seu pai. Sua filha vai morrer. Você tem que deixar levar a filha para o hospital. E 10 minutos depois, ele falou com os pajés e a menina saiu numa rede, correndo, levaram para o barco da FUNAI. Aí pulou a mãe da menina nua dentro do barco, pulou um irmão nu, pulou um pajé. Eu falei, esse povo vai todo nu para a cidade? Disse, não, quando chegar perto lá, a FUNAI dá roupa para eles e veste para ir. Mas no dia seguinte, 5 horas da manhã, o filho do cacique, o meu intérprete, chega lá no meu acampamentozinho de palha, na beira do rio, a uns 300 metros da aldeia, e diz, cacique quer falar com você. Pela maneira dele falar, eu já senti o drama. E tinha furado, acontecido, né? Alguma coisa. Aí tomei meu banho no rio, fiz a barba, vesti a roupa e subi com ele. Quando eu cheguei, tinha uns 30, 40 índios, todos me olhando com cara feia. E o chefe veio, no idioma dele, falando para o filho traduzir como eu tinha feito com ele. Aí ele falou bravo comigo, com um facão na mão. Eu acreditei, e isso o filho traduzindo. Em você, mandei a minha filha, e a minha filha está abandonada no hospital. Médico não trata de índio, branco não cuida de índio. A filha vai morrer e você é o culpado. Caramba. Aí eu perguntei ao filho dele, como é que você sabe dessa história de ontem para hoje? Ele disse, Rádio FUNAI. Eu disse, onde é esse Rádio FUNAI? Esse é ali naquele lugar. Aí eu disse, fale para o seu pai que eu vou tentar resolver pelo rádio. Aí fui para o rádio, falei para a FUNAI, eram tipo 6 horas da manhã, e a FUNAI fez a conexão com Rafael Benac, que era o meu produtor na matéria em São Paulo. Eu disse, olha, localiza o governador do Mato Grosso, o secretário de saúde, e fala que é uma questão de vida ou morte. E logo depois, 15 minutos, eu liguei e disse, falei com o secretário. Ele disse que vai mandar buscar a menina. Eu disse, mas vai mandar buscar? Não, eu quero falar com ele, me dá o telefone dele. Aí liguei, o cara acordou com raiva de novo, né? Era um domingo, 6 horas da manhã. Disse, mas eu já disse que vou mandar buscar essa menina. Eu disse, o senhor vai mandar buscar como? Ele disse, eu vou mandar buscar pelo SAMU. Eu disse, são 800 quilômetros em estrada de terra, mais de um dia para chegar, um dia para chegar, o outro para voltar, a menina vai morrer na estrada. Ele disse, o que é que o senhor quer que eu faça? Eu disse, quero que o senhor mande um avião, já com neurologista a bordo, para pegar porque o seu hospital não está dando assistência. Ele disse, não está dando assistência porque o hospital de uma cidade pequena só tem uma ginecologista e um clínico geral. Você lá do lado do cacique. Não. Eles foram atrás e o rapaz ficou traduzindo tudo para ele. E aí ele ficou vendo eu brigar com o secretário e ouvindo tudo. Então ele disse, mas eu não tenho condições de fazer isso. Eu disse, tá bom. Então eu quero esclarecer ao senhor, meu nome é Francisco José, eu sou repórter da Globo, estou gravando o Globo Repórter aqui na aldeia. O início do programa é a comoção, essa menina sendo levada para o seu hospital. Eu tenho as imagens, ela indo embora, vou fazer a imagem do seu hospital quando voltar. Agora, eu tenho 2 finais para o programa, o senhor vai escolher um. O final, ela tomando banho de rio, recuperada, operada da cabeça e resolveu o problema, e eu vou dizer que a sua secretaria resolveu o problema. E o outro, se ela morreu, eu vou dizer que o senhor matou a menina por falta de assistente. Escolha. Ele disse, vou mandar buscar agora mesmo. Aí mandou o avião
com o neurologista a bordo e salvou a menina. O cacique tirou o facão, né? Quando terminou a ligação, ele guardou o facão e Guardou o facão. Vem cá, vamos no comer. Final Agora de eles tudo, acreditam nos como espíritos nós benignos. ficamos 32 dias, a menina voltou para a aldeia e o final do programa, eu com os índios todos e ela e toda a comunidade tomando banho no rio. Então ele mandou me chamar. Ele disse, cacique quer falar com você. Eu disse, eu já despedi dele, já botando as coisas no barco, tudo para ir embora. Ele disse, não, ele quer falar lá dentro da casa, da maloca, tudo, que a família estava toda reunida. Aí ele veio agradecer, emocionado, que a filha dele estava vindo, porque eu falei daquele jeito com o chefe. Nunca ninguém tinha defendido eles, que branco não defende índio, que tudo. E tirou o colar dele e me deu. Aí eu perguntei ao filho, e aí, eu devolvo o colar dele? Ele disse, não, isso aí é o colar de cacique. Ele está te dando o colar do cacique. Quando eu saí, estavam muitos índios esperando, brincando já com a minha equipe, porque os que falavam português se tornaram amigos nossos. Tudo. Aí eles viram o colar e pararam, né, de brincar e olhar. Aí eu percebi, né? Fui lá e fiz cacique Chico José. Quem manda desta porra aqui agora sou eu. Que história maravilhosa. Que história Pedi pra contar outra, mas essa foi irresistível, hein? irresistível. Essa foi boa. Você não queria que eu falasse Né? E foi melhor do que no Bial, hein? Maravilhosa. Arrasamos. Fala- Olha, deixa eu só fazer uma pergunta antes. Vai. Como que a gente faz pra assistir? Você procura... No Google. No eu Globoplay, acho que será? Homens e Espíritos. Mas eu não falei nada do caso da menina. Eu falei só que ela foi levada, tudo, mas da minha interferência... Mas tem a eu não pagelança falei. e tem ela Tem a no final do pagelança, programa. tem tudo. E tem ela sendo Esse aqui é o levada... bastidor, esse aqui é, É, esse aqui é o claro, suco do o bastidor. making Mas of, onde a né? gente assiste? Não, acho que no Globoplay você acha. Eu acho que eu ouço Homens e procurar. Espíritos, no Globo Repórter. É. Procura Globoplay. Tá bom, tá bom. Falando em aventuras, é claro que Beatriz não fez Não, tanta aventura, não, mas não fez possível, algumas, não. né? É. Você tem algumas reportagens nos canyons, É. você tem algumas reportagens aventureiras. Tem a Beatriz Aventureira também, não tem? É mais menos, né? Eu aprendi a mergulhar com o Chico. Assim, o maior sufoco que eu passei foi em Brasília ainda, testando o equipamento dos bombeiros, que eles pegaram a corda, ligaram de um lado para o outro de um prédio e foram testar, daí falaram, vamos? Eu falei, não vou não, mas vem para testar. Lá fui eu, meu Deus, como eu arrependi disso, ficar suspenso entre um prédio e outro lá. Deus que me livre, quero isso para mim não, gente. Não, então reportagens em aventureira não. fez poucas. Foi- Teve uma no foi- Canyon, não teve? Que você A fez? gente faz, mas aí é de barco, helicóptero, essas coisas normais, né? Não, o Chico que já caiu de Não, o Chico tem uma história coisa, do, né? do ao vivo, Rapel. do ao vivo no Jornal Nacional, embaixo do mar, né? Tem. Nossa, Isso maravilhosa foi- aquela gravação. Foi na Rio 92. Eu fui até a sala do diretor de engenharia no Rio e disse, eu tenho um desafio para você, entrar ao vivo do fundo do mar na Rio 92. Aí ele disse, como entrar ao vivo no Rio? Eu disse, tem uma máscara de fonia que você pode falar embaixo d'água. O seu trabalho é botar no ar, entrar ao vivo. Como eu vou fazer isso? Eu disse, se você montar uma estrutura técnica lá na frente de Copacabana, lá nas Ilhas Carragas, você... Cagarras. Você conseguir colocar lá alguém com uma parabólica para o Sumaré, que tem visual direto para o Sumaré, onde estão as antenas da Globo. Você consegue. Aí ele foi, testou. Quando eu voltei da viagem, ele estava me procurando. Ele disse, vamos fazer um teste. Aí na noite anterior eu fiz o teste, deu certo. Aí no dia foi a única vez também que alguém entrou ao vivo do fundo do mar, porque nem eu consegui mais ainda entrar. É inédito. A tecnologia não conseguiu repetir. É fantástica essa. Maravilhosa. Quem tiver a curiosidade de pegar, foi em 1992 essa entrada Rio no Jornal 92. Nacional. No Conversa com o Bial tem um trechinho, ele mostra o trechinho É dele. maravilhoso. Entrada. E assim, não foram 5 segundos falando, eu tô aqui, tchau, não. Foram uns 30 três perguntas. Eu estava no mesmo hotel do Carlos Nascimento, que era o apresentador do Jornal Nacional na Rio 92. Era ele e Valéria Monteiro. E aí Nascimento, vamos combinar o que você vai me perguntar, porque se eu não ouvir direito, eu...
Aí a gente combinou ele fazer 3 perguntas. Onde você está? O que você está fazendo aí? Por que estão limpando o navio, Fundo do mar, né? o barco? Tudo. Aí eu respondi exatamente aquilo que a gente... Eu não ouvia direito, porque na hora que eu pulei do barco na água, arrancou um lado do áudio. Sim. Eu não conseguia ouvir. Eu só ouvia pelo outro e segurando aqui para ouvir. E Fantástico. qual é o melhor lugar para estar? Aqui ou no fundo do mar? Olha, eu aqui estou com vocês, estou com a minha Beatrizinha. Tá tranquilinho, tô com os né? amigos, estou tão tranquilo, tudo. Mas o fundo do mar também é muito tranquilo. Você indo para lugares como Bahamas, Micronésia, ilhas da Indonésia, de lugares paradisíacos. O importante é você mergulhar onde tem natureza, muitos corais, o Mar Vermelho é belíssimo, e visibilidade. Aqui os tubarões atacam porque não veem. O mesmo tubarão que ataca aqui, a gente fica com ele mergulhando sem problema, porque o alimento de tubarão é peixe. Ele vem atraído pelo olfato e vem procurar o peixe que é jogado na água para atraí-los. Esse tubarão tigre que você fala é o tubarão que você brincou com o Bial, não? Em Noronha? Que já não pode mais. Que fala que pegou no rabo? Não. Esses de Noronha, todos têm crachá da Globo, porque são Tubarão lixo, espécies que não são ofensivas. São menores. Hoje eu estava Bial que não sabia, né? Que não era ofensivo. Bial era que Tomou um susto. Foi. A gente está falando muito do programa com Bial, vale muito a pena vocês assistirem. Um programa fantástico também. Procurem, vale Assiste muito a primeiro o pena. meu, viu? Primeiro assiste o meu, aí depois você vai é, ver o você do Bial. relaxa. Esse aqui também tá bem completinho. Dá uma audiência aqui. Até porque, ó, eu tava pegando os dados, eu fui até olhar aqui, porque são mais de 2.000 reportagens, os 7 mares, os 5 continentes, 103 Globo Repórter. E eu queria te fazer uma pergunta: o que você não fez que gostaria de ter feito? Olha, eu praticamente fiz tudo o que queria fazer. Eu gostaria de voltar a Barra Califórnia, que eu já fiz recentemente, no ano passado, em plena, antes da pandemia, um correspondente da Globo fez também. Mas nós fizemos de forma superficial. Eu queria mostrar o vulcão que tem lá, o trabalho de pesquisa com a baleia azul, que é o maior animal que existe no planeta. Eu queria mergulhar sem gaiola com o tubarão branco numa ilha de lá, que a água é como Fernando de Noronha, cristalina. Então, com certeza, ele não vai fazer nada com ninguém. Todo mundo dentro de gaiola, eu não sou passarinho. Na ilha, nós fomos para a África do Sul e eu mostrei que ali era o inverso. As aves voando, atraídas pelos peixes que eles jogavam na água, e os seres humanos dentro de gaiola, presos como se fossem passarinhos. Interessantíssimo. Eu queria falar com a Beatriz que, assim, recentemente a gente teve uma questão da greve da Polícia Militar aqui que você cobriu, e assim, foi uma das coisas mais tensas que você já passou, que você já viu. Você viu muita coisa, ou você já chegava quando já estava... Para quem não lembra, teve acho que foi em 2014, foi 2013, tivemos uma greve da Polícia Militar aqui geral, e assim, acho que as imagens que ficaram mais famosas foram as imagens de Igaraçu, né, de Abreu e Lima, as pessoas saqueando, enfim. Como é que foi aquilo para você? Como é que você foi escalada? Como foi aquela... Foi quando o MST fazia os saques, né, para cobrar também reforma agrária. Era sempre muito tenso, porque podia ter confronto com a polícia, e esses movimentos de esquerda eram sempre contra a TV Globo, né? Sempre a extrema direita, a extrema esquerda, a esquerda, a direita, todo mundo é contra a imprensa se você não em toma... algum ponto da história, né? Até assim, se você não toma partido, e que é o partido deles, eles são contra, né? Você tem que falar a versão deles. Então, se você se colocar de uma maneira imparcial também, você leva a porrada dos dois lados, né? Que as pessoas querem que você defenda a posição delas, assim, é o que eu aprendi depois de 30 anos. Não tem que você narrar os fatos, eles querem que você narre sob a perspectiva deles. Era tenso, sim. A gente sempre chegava depois, né? A gente sabia que tal acampamento em tal lugar é que promovia, mas eles
sempre chegavam depois. E uma coisa que aconteceu muito nos saques é que eles contavam para os outros veículos. Então, tinha veículo que pegava o flagrante, não contavam para a TV Globo. A gente chegava depois. Faz parte, né? E eu já tive também cobrindo o confronto, que teve tiro entre os policiais, né? Os a favor da greve, os que não eram a favor da greve. E num desses casos, um policial levou um tiro que pegou na caneta. Ele foi salvo por uma caneta. A caneta manchou, escorreu toda a tinta e ele foi salvo por uma caneta que ele estava no peito. Você trabalhou assim mais de 30 anos com mais do cotidiano, né? Acho que a maior parte da sua carreira foi sobre o cotidiano. Como é você ver tanta coisa e depois chegar em casa e desconectar, desplugar? Porque você vê e você vive. Pra quem assiste na TV, já tem matérias muito emocionantes que fazem você se emocionar em casa. E a pessoa está lá todos os dias. Eu sempre quis perguntar a uma pessoa que viveu muitos anos nessa realidade, como é chegar em casa e desconectar? Existe um plug que você desconecta em casa ou você sofre também com isso? Você passa uns dias meio baqueada? Com o tempo você fica um pouco mais resistente, mas a gente leva assim, né? A gente é humano e quando se trata principalmente de criança, de velhos, né? Esse pessoal mais vulnerável, sempre que eu posso, eu ajudo, né? Às vezes eu tenho um dinheiro, eu tenho uma comida, eu compro uma cesta básica, eu compro água, né? Sempre que a gente pode ajudar de imediato, a gente ajuda. Mas o principal retorno é mesmo do meu trabalho, a maneira de você contar a história, você humanizar e valorizar aquele ser humano que está ali, sempre dá resultado. Sempre alguém aparece para ajudar, uma ONG aparece para acolher, né? Eu gosto muito de fazer projetos sociais, porque eles que verdadeiramente causam as mudanças, né? Principalmente quando se trata de incentivar a educação. Mas, eu não consigo desligar plenamente, não. E não é só do sofrimento humano, não. Eu também fico muito enfurecida com as sacanagens que acontecem, né? Pelo poder público, pelos políticos. Às vezes eu estou enfesada. Eu falo, Chico, eu estou com uma raiva, eu estou com ódio. É verdade, a gente é ser humano. Descobri isso, descobri aquilo. Olha só que eu estou lendo. Tem vezes que eu falo, não vou ler hoje não o noticiário. Eu vou respirar. Eu fico muito revoltada, porque eu vejo que, nossa, o Brasil passou por mão de tanta gente incompetente, tanta gente incompetente. Quando a gente tem uma esperança, nada melhora, né? Quem é que a gente está escolhendo? Quem é que está nos governando? Por que tem essa crise que não acaba nunca, né? Assim, eu sou como cidadã, eu sou muito revoltada, né? Antes a gente não podia nem falar sobre isso, mas eu acho que a gente tem que mudar as coisas. Não é possível que a gente vai ser sempre uma promessa de futuro, sabe? Com 19 milhões de pessoas passando fome, com 24% de jovens desempregados. Como é que o Brasil não dá certo? Quantos governos a gente está esperando que vai melhorar? Então, isso independentemente de espectro político, né? Já foi esquerda, já foi direita. É impressionante. Parece que todo mundo é incompetente, né? E que quando você assume o poder, você quer as coisas para si, né? O principal é você, né? A corrupção não tem partido, não. Eu acho que tá todo mundo querendo a boquinha lá, né? Eu estou muito cética. Eu acho que é um momento dificílimo, que a gente tem que escolher mais do que nunca os nossos representantes e que omitir nesse momento é muito grave, né? Muita gente se omitiu na eleição passada, eu acho que foi o meu caso também, mas que agora não. É a civilização, sabe? Esse ano é um ano difícil. Crucial. Decisivo. Esse ano é um ano... Em todos os aspectos. Tem Copa do Mundo, tem eleição, tanto no futebol, quanto na política, quanto na cultura, na educação. Acho que é um ano que... O final de ano desse ano vai ser muito pesado. Assim. Mas não vamos falar disso, não. Vamos falar de outras coisas. Vai dar certo, se Deus quiser. Chico, você tem quantos países? Passou por quantos países? Tem essa contabilidade? Não tenho. Eu sei que eu já gravei 13 Globo Repórteres na África, 4 séries para o Fantástico. Eu já fui a todos os países das Américas, Indonésia, 5 continentes, Micronésia. os 7 mares, tudo você já foi, já passou. Os 7 mares já. Daí ele não quer viajar mais. Não quer? Quer ficar em casa. Não quer mais viajar? Não, eu ainda penso em fazer algumas matérias. Mas para passear, se puder, não viaja não. Quer ficar em casa. Passear, eu não sou muito de mesmo? Sair. Não, porque eu já andei tanto. E ela gosta de andar, subir ladeira, descer ladeira, ver. Para conhecer, né? As ruas estreitas. Eu fico aqui na Rua do Bom Jesus.
E de que teve de melhor nisso tudo? O que é que você chama a atenção, assim, que você diz? Não só de matérias, mas também de países, de culturas, não só da sua reportagem, seja no Globo Repórter, seja em matérias especiais da Globo. O que é que mais te chamou a atenção? Um país que tu diz assim, esse país aqui foi o país que me pegou. Encantou. Olha, por curiosidade, a Micronésia é surpreendente. Eu já fui lá 2 vezes e você tem uma cidade, se bem que é pequena, é um país... Micro, né? Micro, com 20 mil pessoas, mas o dinheiro de Iapé, que é esse país, é pedra. Você anda ao lado das pedras, cada pedra daquela tem um dono e com uma pedra você compra uma casa. Eu vim procurar, porque eu não sei nem onde é. É na Oceania, né? É Iapé. Não é na Oceania, não. É não? É no Oceano Pacífico. A Micronésia eram 5 estados. Depois Palau se tornou independente. Uma é uma baía, Chuklagun, onde tem a maior concentração de naufrágios da Segunda Guerra Mundial, porque quando os japoneses atacaram os Estados Unidos em Pearl Harbor, perceberam que eles tinham uma frota no Pacífico. E eles atacavam todos os barcos, os navios que passavam lá, quem fosse. Quando eles encontraram, viram que tinham 78 navios e 2 submarinos dentro dessa baía de Chuklagun. Foram lá e afundaram todos. Então, o mergulho lá é maravilhoso. Arretado, né? Tem mais coisa embaixo do que em cima. Tem mais coisa embaixo do que em cima. E a comunidade vive não só do apoio do dinheiro que recebe dos Estados Unidos até hoje, mas do turismo. Eles falam que língua lá? Eles falam uma língua deles, nativa, mas quase todos falam inglês. Além de não querer passear, o que você tem feito em casa? O que você tem feito em casa e nesse tempo fora da Globo? Olha, eu estou voltando a fazer as palestras, porque a palestra sempre foi... Você me contou que estava agora em Belém, né? Eu estava em Belém do Pará, agora, participando, eu fiz a palestra de encerramento da Feira Internacional de Turismo da Amazônia, porque durante quase 20 anos eu trabalhei na Amazônia. Eu ia lá e voltava, essa coisa do garimpo nas terras Yanomamis. Eu fiz isso dezenas de vezes, já naquela época, 20 anos atrás. Então, para mim, falar sobre a Amazônia é uma coisa muito tranquila. E deu um resultado muito bom, né, nessa última palestra. Então, eu estou voltando a fazer as palestras e eu tenho alguns projetos para fazer documentários. Talvez no próximo ano eu quero fazer alguns documentários na Amazônia mesmo, no Nordeste, coisas que eu já fiz, mas eu quero fazer bem mais completa. Já eu mostrei aos brasileiros, agora tenho esperança de conseguir, na plataforma streaming, mostrar para fora do país. Então veremos Francisco José em outras plataformas a partir de agora. Eu espero que aconteça. Eu estou com os também. projetos, ainda não foram apresentados, mas eu não tenho pressa, eu tenho uma mulher bonita para me sustentar. Eu não preciso mais trabalhar, se fosse para parar agora eu teria o mesmo nível que eu sempre tive, porque eu soube aproveitar bem os 46 anos de Globo. Não tenho nenhum rancor por ter sido demitido pela Globo, é a política da empresa. Você fica esse tempo todo ano tem aumento de salário, chega a um ponto que eles tiram as pessoas que estão ganhando mais, tiram os mais velhos, que foi o meu caso, mas eu continuo vestindo a camisa da Globo com um excelente relacionamento que sempre tive, e talvez até possa voltar para a Globo News, porque um dos projetos está aprovado para a Globo News, o Globoplay.
Que legal, que legal. Na verdade, assim, acho que a sua história e a da Globo, elas se confundem, né? Acho que você hoje não está como funcionário da Globo, mas você será para sempre parte da história da Globo e uma parte fundamental da história da Globo, né? Uma Com parte certeza. importantíssima. É né? uma coisa que você não consegue se livrar. As pessoas veem, ó, o repórter da Globo, ó, o repórter da Globo. Da Globo. Eu não sou mais da Globo. Não, mas eu vejo suas reportagens, eu vi suas reportagens. Acho que todo mundo... Eu Sua queria voz, até né? perguntar a vocês, que vocês têm noção do tamanho de vocês para o jornalismo, não só na Rede Globo, mas para o jornalismo em si. Vocês têm noção do tamanho dos dois? Os dois têm noção desse tamanho que vocês têm? Você Acho que tem, Beatrizinha? vocês são referências. Ah, Chico, difícil, né? Sei que construi É história. porque o que acontece com a gente é que fora do trabalho, tudo, nós somos duas pessoas normais. Um casal com uma filha, com uma família maravilhosa que nós temos, tudo, e a gente curte isso. E no dia a dia, né, é tanto trabalho, né, que você está tão ocupado em fazer as coisas, assim, eu não fico pensando. É gratificante quando você escuta um estudante falando, me inspirei em você, gosto das suas matérias, mas a gente está preocupado em pedalar, né, para a bicicleta não parar, então eu continuo pesquisando, conversando, levantando. Está fazendo 2 Globo Repórteres ao mesmo tempo agora, ela. Eu ia até te perguntar, quais são os próximos projetos que vem por aí? Não precisa contar spoiler de tudo, mas o que é que vem por aí? É meio óbvio que a gente faz há algum tempo, eu acho necessário, que é sobre São João, e depois de 2 anos sem festejar, ele vem mesmo para celebrar a vida, né? Vai com uma série de simbolismos. E o outro é sobre belezas naturais, parques nacionais que tem aqui perto, em Pernambuco e na Bahia. Queria também fazer... Eu não quero ir embora não, viu? Tô inventando pergunta aqui pra não ir embora. Queria que vocês falassem... Vocês já fizeram reportagem juntos? Os dois fizeram reportagem? Nós tínhamos um programa junto. O Nordeste Veio Preservar, né? A gente fez um Globo Repórter sobre São João. Nós fizemos o Globo Repórter de São João. A gente gravou as aberturas juntos e cada um fez um bloco. Foi o único programa mesmo, que a gente dividiu a reportagem. E o resto foi no estúdio. O Nordeste Veio Preservar, ele... Assim, era uma coisa que vocês queriam muito. A relação da natureza com vocês, principalmente acho que o Chico, mas também acho que a Beatriz Primeiro também, pelo tempo. Primeiro eu queria que você falasse da relação da natureza que vocês têm. Acho que o Chico é indivisível também. É a Globo, a natureza, Beatriz. São coisas indivisíveis na sua vida. São coisas que a gente já se mistura. Então, se a gente vê Chico, a gente já vê aventura, a gente já vê notícia, a gente já vai vê, relacionando. já vai relacionando com natureza, com bicho, com animais, enfim. Como é que é essa sua relação com a natureza, a da Beatriz também? E como foi a chegada desse programa de vocês? O Nordeste Viver e Preservar, ele era uma realização para mim e para ela. Nós adorávamos fazer, porque nós estávamos mostrando o Nordeste. E nessa época era possível viajar e tinha orçamento para isso, tudo. Então eu corria, voltava de um Globo Repórter, mas queria fazer uma matéria para o Nordeste Viver e Preservar, ficar ao lado dela no estúdio. A gente brincava muito, mas para mim foi um dos momentos de maior realização na minha carreira, foi trabalhar ao lado dela, entrar no estúdio, fazer o programa, um apresentando uma parte da matéria, outro apresentando a outra. Então isso foi uma realização. E a ligação com a natureza começou talvez com a Amazônia, Fernando de Noronha, pelo fato de ir muito lá, o Atol das Rocas. Eu fiz uma série em busca dos grandes animais do planeta, que me levou à Ilha de Komodo para fazer o dragão de Komodo, que é o maior lagarto, um animal asqueroso, venenoso, carnívoro, que vem para cima da gente, que é um bicho terrível. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser preservado, não pode desaparecer. E os gorilas no alto das montanhas, a gente tinha que fazer a campanha. Minha primeira matéria de natureza foi mostrando a matança das baleias na Paraíba. E na segunda matéria que eu fiz, Bial fez uma também, nós conseguimos que houvesse a proibição da matança da baleia. Vê a diferença que é. Naquela época matavam a baleia em troca de 500 empregos, toda a baleia ia para o Japão, não ficava nada aqui e estavam acabando com as baleias. Hoje, você procura o Instituto Baleia Jubarte, em Abrolhos,
já tem mais de 20 mil baleias desfilando ao lado dos barcos, sem medo dos seres humanos, sem medo da aproximação dos barcos. O mesmo aconteceu com os gorilas. Na época que nós fizemos, eles ainda viam o homem como predador, mas hoje eles já não veem mais assim. É tanto que é possível fazer uma expedição para chegar no alto das montanhas, em Ruanda e Uganda, e ver os gorilas. Então, essa coisa, mergulhar com as baleias do Ártico, até com a sucuri nós conseguimos mergulhar, que as pessoas pensam a sucuri vai matar, a sucuri vai engolir. Estão vendo muita novela. A novela eu também vejo. Mas tô vendo muito Pantanal, né, Chico? Fala. Ele vê. Ele é noveleiro. É noveleira, Chico. Não, noveleiro. eu gosto de Pantanal. Mas é fantástica. Né? A mulher se transforma E ela em tá tendo onça, né, ela tá Chico? tendo uma aquele aceitação rio enorme, né? Aquele rio, eu trabalhei muito naquele rio, é o Rio Negro. Aquele local, aquele cenário, são pousadas onde a gente ficava hospedado. Almir Sattler, eu levava nas comitivas com a gente, só para contar causa e tocar viola de noite. Que luxo, né? É babado. Beatriz, sua Eu relação tenho com a medo. natureza e o Nordeste veio preservar. Você o- viu que declaração bonita ele fez? Foi. Que é uma realização da carreira dele. Foi um prazer também dividir com o Chico o trabalho. E ele sempre valorizou muito a equipe, assim, não é só comigo, não. Sempre falou os nomes, exaltou, sempre brigou para levar técnicos aqui do Nordeste para todo lugar que ele foi. Ele levou os auxiliares, levou os cinegrafistas. O Chico é uma pessoa muito justa com a equipe, né? Isso eu também aprendi com ele. E a questão da natureza veio da influência do Chico e da consciência com o nosso planeta, né, gente? É o que a gente tem e o ser humano é muito predador, está destruindo a casa onde vive. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu separo lixo, eu apago luzes, eu reciclo papel, né? No meu prédio não tem o lixo, a separação do lixo para coleta, então eu tenho meu carro, meu porta-mala lá é cheio de saco com lixo reciclável, né? Eu paro o catador na rua e dou para ele o lixo reciclável. Então eu acho que se cada um de nós fizer um pouquinho só, pode melhorar, no fim das contas, as coisas, né? Aqui, eu já sei, quando eu crescer, quem eu quero ser igual. E você? Rapaz, é difícil eu ser ali, viu? Mas eu posso tentar. Eu acho que eu posso ser igual a ela e você pode ser igual a ele. Gente, vocês são brilhantes. Ah, não, mas tá chegando no final, né? Sim. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente tá chegando no final. A gente queria agradecer demais vocês terem vindo. Assim, além de uma aula, é um orgulho ouvir de duas pessoas que representam tanto o jornalismo pernambucano, o jornalismo nordestino. Ouvir histórias maravilhosas, ouvir histórias... Eu conheci algumas, porque a gente deu uma estudada, mas tem outras fantásticas. Essa história da aldeia dos espíritos é um negócio que eu não tinha visto ela por completo. Então, queria agradecer demais vocês terem vindo. Foi uma honra ter vocês aqui no Conta a Tua História. E a casa de vocês, quando vocês quiserem vir, fiquem à vontade. Se Voltem quiserem fazer sempre. outras coisas aqui no Estúdio CTH, só ligar que a gente está aqui à disposição. Então, muito obrigado por terem Obrigada vindo. a vocês pelo carinho, pelo empenho. Eu vi que vocês pesquisaram mesmo, Sim, foram lá no claro. fundo do baú das nossas histórias. E saber que a gente está tanto tempo aí, mas que essa paixão, essa chama, ela tem que se manter, né? Eu acho que isso que faz a gente ficar tanto tempo aí no ar contando histórias, né? Cada história merece ser contada, né? Sim. Vocês sabem disso. Sim. E vocês representam essa geração do futuro. Tem que tocar em frente. Nós é que agradecemos essa maneira gentil como vocês nos receberam e desejamos bem sucesso para o programa de vocês. Conta a tua história. Isso. Parabéns. Contaram a história, não contaram? Um pedacinho, né? Não dá pra contar Contamos. tudo, mas dá pra contar um pedaço. Foi ótimo. Muito obrigado. Gente, queria agradecer demais por vocês estarem aí. Mandem comentários, sugestões. A gente tá sempre à disposição de vocês. E daqui a pouco a gente volta com um programinha diferente, bom que nem esse. Vai ser difícil arrumar um entrevistado tão bom, mas a gente vai se O esforçar. próximo vai ter que lutar, hein? O próximo vai ter que lutar. Valeu, tchau, Um tchau. super beijo. Até a próxima.